dia. É com grande satisfação que estamos trazendo o Espaço Espírita, programa Espaço Espírita para o seu lar. Este programa que visa levar à sua família, a você, telespectador, o ensinamento do Evangelho. Este ensinamento que fala de amor, de perdão, de paternidade de Deus e de misericórdia. Fique conosco para assistirem o Espaço Espírita que está começando. Aqui conosco os nossos companheiros, confrades, Eurípides Rios e Elias Inácio, que vão interagir sobre o tema o culto cristão no lar, ou o culto do Evangelho no lar. Bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem. Prazer estar aqui. Elias, bom dia, Marcos. Bom dia, bem? telespectadores. Muito bem, graças a Deus, tudo em paz. Elias, o que é o culto cristão no lar, ou o culto do Evangelho no lar? Sim, bom, essa pergunta é importante como começo de conversa. Na verdade, o culto do Evangelho no lar, Márcia, ele é uma prática que foi consagrada por Jesus nos tempos que Jesus estava conosco mesmo no início do cristianismo, né? Pela leitura do Evangelho, pela narrativa dos apóstolos, Jesus tinha cultivado muito o hábito de conversar com os apóstolos, com outras pessoas, na casa uns dos outros. E isso é muito bem retratado naquele livro, né, é o Luz no Lar, né? Jesus no Lar, é muito bem retratado. Então Jesus tinha o hábito de cultivar a conversação em casa como forma de trazer o esclarecimento para o cotidiano da vida das pessoas. Então o culto do Evangelho no Lar é uma tentativa de ressuscitar essa prática, onde a gente pega as lições de Jesus em família, ali, marido, mulher, filhos, avós, todo mundo da família, para a gente reler as lições de Jesus e discutir como é que a gente aplica isso no nosso cotidiano, de modo que a gente possa introjetar essas lições na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver. Rios, o Elias está falando sobre um livro que se chama Jesus no Lar. Nesse livro, existe alguma informação sobre o culto cristão que Jesus instalou na casa da sogra de Pedro? Existe essa informação, destacando a importância desse procedimento, que é de trazer o auxílio espiritual para dentro de casa. Modernamente, a recomendação às famílias para que utilizem esse procedimento como forma de estabelecer a harmonia, manter a harmonia naqueles lares que já são tranquilos, serenos, e trazer a harmonia também para aqueles que apresentam mais conflitos, desentendimentos. Então, são procedimentos baseados, fundamentados nos ensinos de Jesus, onde o amor realmente é levado em toda a sua expressão de forma bem prática, de forma bem clara, para que os membros da família, as pessoas que compõem a família, pouco a pouco possam ir se habituando a esse procedimento. E tem um outro lado muito importante durante a realização do culto do Evangelho no Lar, que é a assistência que os bons espíritos prestam às famílias. No momento em que nós iniciamos uma oração, elevamos os nossos pensamentos a Deus, notadamente para construir dentro do lar um regime de equilíbrio, de harmonia, de entendimento, de alegria. Os bons espíritos se aproximam de nós, auxiliando-nos para que não percamos o rumo de Jesus. A orientação que o Mestre nos deu de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E esse amor, notadamente, tem que começar dentro do lar e se expandir onde nós estivermos. É um procedimento muito eficaz e hoje difundido nas casas espíritas, de maneira que possam todos os participantes sentir a importância desse procedimento, sem que isso constitua um ato litúrgico
ou uma sessão, aparentemente, daquilo que se realiza no centro espírita. O tempo é curto, como nós vamos ver mais na frente, mas muito objetivo, envolvendo toda a família. Você falou em procedimento. Existe algum ritual, alguma maneira de apresentar esse culto, de realizar esse culto? Não existe. Como se realiza o culto cristão no lar? Não existe ritual, como não existe ritual nas casas espíritas. É uma coisa espontânea, é uma oração baseada na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou uma outra obra que contém mensagens pertinentes da importância da harmonia no lar. A oração inicial, rogando o amparo de Jesus e dos bons espíritos, a leitura do Evangelho dessa mensagem, seguida de breves comentários com a participação dos membros da família. E, novamente, uma oração, se houver criança, uma literatura compatível com a idade dessas crianças, mas sem nenhum ritual, sem nenhum procedimento que seja engessado e que tenha que ser seguido de forma rigorosa. É um procedimento livre e espontâneo em que toda a família participa. Beleza. E no caso de um lar com maior conflito, porque nós sabemos pela psicografia do Divaldo, na obra de Joana de Ângeles, que ele sugere um determinado dia, um determinado horário para a realização desse culto. No caso de uma família com maior conflito, há necessidade ou pode-se realizar o culto em mais dias da semana ou ficaria somente circunscrito àquele dia em que foi estabelecido pela família que deveria ser realizado o culto? Bom, eu entendo que eu costumo brincar que a oração nunca é demais, né? Ainda mais não tem contraindicação. A sugestão é para que se faça o culto do Evangelho uma vez por semana, até para que a família tenha como se organizar enquanto família em torno desse momento, que é um momento que é para todos. É preciso que o culto não sature também o ato da família, ocupando às vezes excessivamente para alguns, dificultando para outros, né? Então é preciso haver um entendimento a respeito disso, um bom senso. Eu diria assim, que sobretudo é importante que a família se entenda a esse respeito, né? Que as pessoas, que o pai e mãe, por exemplo, saibam respeitar muito a vontade de todos para escolher os melhores momentos, a melhor duração, de forma que todos se sintam confortáveis dentro do culto do Evangelho no lar. Até porque senão já começa tudo errado, né? Na hora que a gente começa sem respeitar as limitações uns dos outros. Eu quero que você me responda como deve ser o encaminhamento em face a filhos, mas depois do nosso intervalo. Ok. A Casa de Eurípides é um hospital espírita de psiquiatria especializado no tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais, alcoolismo e outras dependências químicas. A filosofia de trabalho da casa está fundamentada em um programa terapêutico humanizado. O hospital possui modernas estruturas arquitetônicas e amplas áreas verdes, rompendo com os modelos psiquiátricos tradicionais. Casa de Eurípides, a conquista do reequilíbrio do homem. Conheça o fabuloso mundo da literatura espírita na livraria André Luiz. Aqui você encontra livros doutrinários, científicos, romances e uma seção especial para evangelização infantil. Para presente, temos amplas linhas de cartões, fitas de vídeos, CDs e cassetes. Venha conhecer um ambiente agradável da primeira livraria espírita de Goiânia, Livral, Rua 4, número 731, entre a Avenida Goiás e Rua 8. Voltando ao nosso assunto, eu lhe perguntava sobre o procedimento em face a filhos, sobretudo crianças, adolescentes, como é que deve ser? E as famílias em conflito, que você disse, Exatamente. né? Veja bem, um detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado no culto do Evangelho no lar, por exemplo, se a família já tem conflitos, né, o primeiro passo vai ser estabelecer alguma harmonia em relação a esse entendimento. É comum, por exemplo, que alguns membros da família
se animem a fazer o culto do Evangelho no lar, enquanto outros familiares de repente não concordam com a ideia ou se recusam a participar. Isso acontece. E aí como é que faz? Pois é, então esse é o cuidado. O primeiro desafio é estabelecer esse nível de entendimento mínimo para que o culto possa acontecer em bases de harmonia. Às vezes até a gente tem que concordar que um ou outro membro não participe a princípio, para que a gente comece a prática a estabelecer. O Rios usou a palavra procedimento, né, Rios? Eu gostei. O procedimento do culto do Evangelho no lar, né? Então, às vezes, você tem que caminhar com 2 ou 3, um membro da família fora, mas conquistando essa pessoa para que ele perceba a importância. Então, nas famílias que tem conflito, isso é muito importante, porque se não houver um clima de entendimento, já foge ao propósito do culto, que é trazer essa harmonia para a família. Né? Então, eu diria que, em primeiro lugar, os pais têm que ser os líderes dessa preocupação, têm que ser os que mobilizam a família para isso. Né? Os filhos, naturalmente, vão ser convidados a participar numa fase mais infantil, isso vai natural, mas quando o filho é mais jovem, né, Rios, a gente já sabe que tem alguma dificuldade. Então esse pode ser na hora da balada, né? Exatamente, até o horário tem que ser bem escolhido. Complica. Exatamente. Filhos, o Elias estava falando há pouco de harmonizar a família para depois realizar o culto cristão no lar. E quando essa harmonia é impossível? Os responsáveis pelo lar, marido e mulher, os filhos que quiserem, realizam o culto no lar. Comece. E a melhor forma é de iniciar. E aos poucos, e com muito bom senso, tentando atrair os demais membros da família para aquela reunião. Então, é importante que, durante o culto, porque estudar a mensagem do Evangelho, as mensagens dos mentores espirituais, é importante que tenham cuidado de não estar transmitindo ou tentando dar uma lição de moral em um ou em outro membro da família. É muito importante que eles não haja puxões de orelha nesse momento, que o ensinamento ali seja ministrado para todos. E num clima de entendimento, de harmonia, inclusive com a participação daqueles que se mostrarem interesse em participar, ampliar um comentário, e para que haja uma interatividade entre os membros da família. Mas aqueles que não quiserem, se eles estiverem resistindo, o casal deve fazer o culto. Com aqueles que Rios, e importante você faz esse comentário, e às vezes a iniciativa é da mãe, ou é só do pai. E às vezes é a mãe com um dos filhos, o pai ausente, outros filhos ausentes, os filhos, ou às vezes os filhos, né? Então é interessante que as pessoas que estão interessadas dentro da família tenham essa clareza e essa determinação para fazer com que a coisa aconteça, né? Se tem um filho que participa, por exemplo, de uma mocidade espírita, e os pais facilitam e ele já puxa. E o culto, quando ele é realizado, os espíritos participam? Existe espírito participando do culto? Márcia, é muito interessante, e eu até conversava com o Rios um pouquinho ali atrás. Eu me sinto uma das criaturas muito privilegiadas desse mundo, porque minha esposa e eu somos espíritas, e desde o início da nossa relação nós estabelecemos o culto do Evangelho do Lar no domingo às 20 horas, e funciona assim desde que a gente se casou. E é muito interessante, nós temos 4 filhos, e a gente tem observado que a gente conseguiu, não sei nem se a gente conseguiu, acho que são Eles já vieram prontos. Já vieram prontos, acho que eles trazem isso para a gente, né? Nesses 28 anos de vida familiar, o culto do Evangelho no Lar é uma prática que tem se mantido assim, harmoniosa e presente, sem nenhuma falta. Não sei quando a gente sai para fazer o culto na casa de outro membro da família. Então eu posso dizer assim, olha, que quando a gente começa, é como se a espiritualidade tomasse conta da casa da gente. O Emmanuel, aliás, tem várias mensagens a esse respeito. Ele diz assim, olha, que a gente fazer o culto do Evangelho no Lar é como se a gente convidasse Jesus para ser o visitante especial daquela noite. E parece que ele vem, porque não é possível. O clima fica muito bonito, muito harmonioso, é um momento especial para o entendimento da família, né? Eu diria que eu acho que não são os benfeitores espirituais só que estão presentes, não. Acho que Jesus, por telepatia de longe, assim, está comandando para que a coisa aconteça de maneira maravilhosa. Ele está falando em espírito, mas ele só disse espíritos iluminados. E eu pergunto, o
os espíritos necessitados, equivocados, eles são proibidos de participar do culto? De maneira nenhuma. Eles estão ali e muitas vezes acompanhando um ou vários membros da família, principalmente um filho rebelde ou um dos cônjuges também mais arredio, mais resistente à questão do culto no lar. Então é natural que esses espíritos estejam ali e se beneficiem também do trabalho que se faz ali, da oração, das vibrações, tendo-se o cuidado de que o culto não tenha nenhuma semelhança com a reunião no centro espírita. Não pode, por exemplo, haver manifestações espíritas, incorporações, nada disso. Não pode. Não pode. Porque muitas vezes tem um ou outro membro da família que está desenvolvendo, por exemplo, a psicografia e vai aproveitar ali para escrever. Né? E é uma recomendação, é uma orientação dos espíritos no sentido que o culto no lar é a oração, o comentário evangélico e o entendimento, o entrosamento entre as famílias, tendo como parâmetro o Evangelho de Jesus, a leitura que foi feita, pura e simplesmente, sem nenhuma manifestação mediúnica, para que não seja essa decorrente da intuição, da naturalidade da pessoa a se expressar. E muito amor. Muito amor. Nós vamos para um breve intervalo e retornaremos em seguida. Ao andar pelo centro de Goiânia, você pode encontrar uma resposta para a sua vida. Visite as bancas da Livral e busque na literatura espírita uma filosofia de vida, através de livros filosóficos, científicos, romances, infantis e doutrinários. Anote aí os endereços: Banca da Rua 3, esquina com a Goiás; Banca da Rua 4, esquina com a Rua 6; e Banca da Rua 23, esquina com a Avenida Tocantins. Elias, nós vimos procedimentos, a maneira de instalar o culto no lar. Nos ficou uma dúvida: e se eu estiver sozinha, como eu farei? E eu gostaria que você já emendasse e dissesse também os benefícios do culto cristão no lar. Eu gostaria que o Rios também compartilhasse. Aliás, o Rios, acho que essa do sozinha, eu vou deixar para você, que eu nunca vivi essa situação, e você estava comentando a respeito disso, né? E realmente é uma situação delicada, quando um membro apenas da família tem interesse e às vezes mora sozinho. O que você diria, Rios? No caso de morar sozinho, é óbvio que eu terá que fazer, mas muitas vezes as pessoas ou estão viajando ou não querem fazer, estão em outros departamentos da casa. Então a pessoa responsável, que realmente implantou o culto do Evangelho no lar, faz sozinho como um instrumento de atração dos demais membros, que aos poucos irão aderindo. E às vezes tem dificuldades, né, Rio? Eu me lembro de uma pode ser criticado, pode ser, mas ele tem que seguir em frente e implantar o culto. Se os outros, nós temos até questionamento nesse sentido, a pessoa chega, notadamente a mulher, né? Meu marido não participa, meus filhos não querem, então a senhora faz sozinha e vai continuando um trabalho de inteligência para conseguir atraí-los, porque o benefício espiritual para aquele que faz sozinho e para aquele que faz em conjunto, o benefício espiritual de qualquer maneira acontece. Talvez até aquele que faz sozinho conte ainda com um par espiritual maior, porque os espíritos vão atuando também sobre os demais membros da família. Agora, não vamos querer que o filho rebelde, né, seja trazido à força para o culto. O culto, a participação tem que ser espontânea, prazerosa, né, e amigável, com muita alegria. Mesmo porque isso não existe ninguém sozinho. Todas as pessoas têm o seu anjo de guarda, o seu espírito protetor, e a misericórdia divina alcança a todos. Então, embora às vezes a pessoa imagine que esteja só, ela está muitíssimo bem acompanhada. Mas eu queria que você falasse sobre os benefícios. Bom, os benefícios, que eu acho que é a parte mais importante, eu ressaltaria assim: olha, o primeiro benefício é a família aprender a dialogar.
né? Porque o culto é uma oportunidade excelente de diálogo. Se dialoga em torno das lições do Evangelho. Então tem-se aqui um roteiro de bate-papo em família, né? O segundo grande benefício, a família aprende a orar, né? A oração em família, ela ajuda a família a estabelecer harmonia, perceber a dimensão espiritual da própria existência. Um terceiro benefício que eu vejo, o Rios comentou aí, de ser inapropriado trazer os problemas para discussão dentro do culto, e esse é um outro benefício, porque na medida que as lições do Evangelho vão nos ajudando a compreender a nossa inserção na relação familiar, e a própria lição já começa a elucidar esses problemas e ajudar a solucionar os conflitos existentes. Então eu diria assim, que através do culto do Evangelho no lar, a família aprende, dialogando, a estabelecer paz nas relações familiares, a estabelecer entendimento, a buscar assistência espiritual na solução das questões que são de interesse da família. Então é um momento, eu diria que é um momento de paz, é um momento de harmonia, é um momento de entendimento, é um momento de amor, né? E um momento que vai se prolongar pelo cotidiano da família durante a semana. Muitas vezes, na semana que vem, na hora que a gente vai fazer o culto de novo, a gente está voltando àquelas lembranças gostosas da semana anterior, né? E percebendo como que aquilo fez com que a semana, às vezes, fosse mais harmoniosa, melhor. Isso. E esse benefício que ele está dizendo para a família, ele não poderia ser também estendido ao quarteirão, ao prédio, à comunidade que está sendo envolvida naquela oração? Perfeitamente. E é importante também destacar que a presença dos Espíritos não é uma abstração, é uma coisa realmente concreta. A doutrina espírita realmente estuda com muita objetividade esse relacionamento, a presença dos Espíritos nas diversas circunstâncias da vida. Então, quando a família está realizando o culto, a presença dos Espíritos ali é uma certeza, né? E, nesse caso, a influência espiritual que vai aos poucos, não é um passo de mágica, tem que haver continuidade. Mas a recomendação, também a orientação que os Espíritos trazem, no sentido de que a gente aproveita para vibrar pelos vizinhos, pelos moradores daquela rua, daquele bairro, porque muitos problemas existem nos lares vizinhos. E o relato que os Espíritos fazem sobre o culto do Evangelho no lar é que naquela hora uma luz ilumina aquele lar. E essa luz pode se expandir em direção aos vizinhos e aqueles que têm maiores problemas. Então, orar pelos outros é algo importantíssimo, não só do ponto de vista pessoal, individual, mas principalmente durante o culto do Evangelho no lar, que é uma reunião de família, e é também um processo educativo para toda a família, principalmente para os filhos. E nós não falamos da água fluidificada. Sim. Bom, na nossa casa em particular, nós costumamos colocar uma jarra sobre a mesa e uma xícarazinha, até que é um exercício de humildade interessante. Serve-se, depois da oração, serve-se água para todas as pessoas presentes, e cada semana a gente tem uma maneira de fazer isso diferente. Atualmente tem um genro em casa que a gente serve primeiro para o genro, né? E é o gesto de boas-vindas para o genro. Às vezes é o genro que serve, aí ele serve primeiro para o sogro. Então isso, inclusive, passa a ser um momento muito agradável, porque a água, a gente sabe que a água ela retém energias de profundo significado. E através do benefício da água fluidificada, nós vamos, inclusive, beneficiando a família até na saúde física mesmo, mas sobretudo na saúde espiritual. Que maravilha, a gente iniciar o domingo ouvindo todas essas informações sobre os benefícios, sobre a maneira de realizar o culto evangélico. Se quiserem mais informação, acessem o site. Existe uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, que traz em detalhes a beleza do culto cristão no lar, a importância dele e como realizá-lo. Nós agradecemos a Euripides Rios, agradecemos ao Elias e nós passaremos a uma mensagem de Haroldo Dutra, um grande expoente da doutrina espírita, que vai nos enriquecer com o tema
Evangelho do Lar. Bom domingo, muita paz, fiquem com Deus. Conta-nos o espírito Nélio Lúcio, no livro Jesus no Lar, que certa vez Jesus se encontrava na casa humilde de Simão Pedro e percebeu que a conversação tomava um rumo diferente e que as pessoas daquele modesto lar começavam a conversar sobre coisas fúteis, entrar no terreno da crítica, da reprovação à conduta alheia. Foi então que Jesus, tomando o rolo da Escritura, passou a ler uma mensagem dos profetas, fez uma prece e convidou carinhosamente a todos que comentassem aquela passagem. Ao final desse pequeno comentário bíblico, Jesus diz a Simão: Simão, o nosso lar deve ser sempre aquele santuário onde nós trazemos o melhor e vigiamos o nosso coração e a nossa palavra para que as luzes da espiritualidade superior possam envolver a todos. Nascia assim na terra o primeiro culto do Evangelho no lar. Toda vez que nós reunimos os entes queridos, as pessoas que dividem o lar conosco, lemos uma página edificante, nos entregamos à prece, é como se Jesus voltasse novamente, com aquela simplicidade e grandeza da Galileia, entrasse na nossa casa e dividisse conosco as suas luzes. O culto do Evangelho no lar é Jesus fazendo uma visita à tua casa. Não deixemos essa chama se apagar. Mantenhamos a luz do Evangelho acesa em nossos corações e no altar doméstico, onde se reúnem os nossos entes queridos.